Bom dia, mais uma Manhã com Cristo iniciando. Hoje estaremos falando sobre a mensagem Jesus e César, que foi publicada na Coletânea do Além, editora LAC, capítulo Jesus e César. Vamos à mensagem. Ela é referente àquela passagem, né? Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, né? Então, vamos à mensagem até grande, nosso querido Emmanuel. Vamos à mensagem. Jesus e César. O que seria do cristianismo se Jesus recorresse à proteção de César? Possivelmente, alguns patrícios simpáticos à nova doutrina se encarregariam da obtenção do alto favor. Legiões de soldados viriam garantir o Messias e os amigos do Evangelho alinhar-se-iam à força da espada, não mais de ouvidos espontâneos, mas com atenção absorvida na postura oficial. Pedro, João, Tiago e Felipe adotariam certas normas de vestir, segundo os programas imperiais. E o próprio Cristo, naturalmente, não poderia ensinar as verdades do céu, sem prévia audiência das autoridades convencionalistas da terra. Provavelmente, o mestre teria vencido exteriormente todos os adversários e dominado o próprio Sinédrio. Mas, e depois? Sem dúvidas, ter-se-ia fundado expressiva e bela organização político-religiosa, repleta de preceitos filosóficos severos e regeneradores. Mateus teria envergado a túnica do escriba estilizado, enquanto Simão gozaria de honras especiais, e o próprio Jesus passaria a condição de um Marco Aurélio, cheio de austeridade e nobreza, interessado em ensinar a justiça e a sabedoria, mas em cujo reinado se verificariam perseguições das mais terríveis e sangrentas ao cristianismo, sem que a ocorrência dolorosa lhe merecessem consideração. O mestre, contudo, compreendia a necessidade das organizações humanas, exemplificou o respeito à ordem política, mas, acima de tudo, serviu ao reino de Deus, de que era representante e portador, neste mundo de experiências provisórias, dirigindo seu evangelho de amor não só ao homem físico, mas especialmente ao homem espiritual. Sabia ele que as organizações religiosas, propriamente ditas, existiam entre as criaturas muito antes dos tempos de Baal. Urgia, porém, entregar aos filhos da terra a herança do céu, integrá-los na doutrina viva do bem e na verdade, estabelecer caminhos entre a sombra e a luz, aperfeiçoar caracteres, purificar sentimentos, elevar corações, instituir a universidade do reino de Deus e sua justiça. Entendia que a sua obra era de semeadura, germinação, crescimento, tempo e trabalho constante. E plantou com o seu exemplo o cristianismo sublime no campo da humanidade, ensinando o acatamento a César, cooperando no aperfeiçoamento de suas obras, mas fazendo sentir que César constituía autoridade respeitável no tempo, enquanto o Pai guarda o poder divino na eternidade. Na exemplificação do cristianismo, o espiritismo evangélico, na sua condição de cristianismo redivivo, deve procurar as suas diretrizes, edificantes no terreno da nova fé. As organizações políticas de natureza superior são sempre dignas e respeitáveis e todos os seguidores do evangelho devem honrar-lhes os programas de realização e progresso coletivo, acatando-lhes as instituições e contribuindo para o seu engrandecimento na esfera evolutiva, mas não se pode exigir da política de ordem humana a solução dos problemas transcendentes de ordem espiritual. Na atualidade do mundo, o espiritismo é aquele consolador prometido, enfaixando nova e bendita oportunidade de redenção. Em seu campo doutrinário, a verdade de Deus não estará algemada. Seus felizes estudantes e seguidores podem aquecer o coração ao sol da liberdade íntima, sem obstáculo na marcha da consciência para a realização divina. Aos espíritas dos tempos novos, portanto, surgem lições vivas que não podem relegar ao esquecimento. O sacerdócio organizado costuma ser o cadáver do profetismo.
O culto externo nem sempre favorece a luz da revelação. A teologia, na maior parte das vezes, é o museu do Evangelho. Urge, pois, em todas as circunstâncias, não esquecer aquele que auxiliou romanos e judeus, atendendo ao povo e respeitando as autoridades, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ensinando, porém, que o seu reino ainda não é deste mundo. Coletâneas do Além, editora LAC, capítulo Jesus e César. Muito bonita essa mensagem, né? Muito grande. Realmente fala. Jesus poderia ter se aliado a políticos da época para fazer com que o seu evangelho alcançasse mais pessoas, que todo mundo fosse obrigado a recebê-lo, mas seria uma coisa mecânica. E o Cristo não queria um evangelho que tocasse externamente as pessoas, mas tocasse internamente. Ele não queria o poder de Roma interferindo na Boa Nova. Ele queria levar, através do seu exemplo, a consolação aos aflitos, a transformação dos indivíduos. Muitas pessoas dizem que nós não devemos, nós religiosos, falar de política. O irmão aqui mesmo fala que nós precisamos estar atentos à política, só não podemos fazer com que a política banque as determinações da nossa religião, que a política interfira naquilo que eu posso falar, naquilo que eu posso agir, da forma como vai acontecer, a maneira como eu cultuo Deus dentro das minhas instituições. E isso é uma ameaça que ela está sempre viva na humanidade. Existem ideologias que começam a colocar mordaça nas palavras, por exemplo, do Cristo. Falo hoje de política para que amanhã não me proíbam de falar do Cristo. É importante nós termos participação política. A religião, ela precisa ter o seu caráter de liberdade. Não posso querer introduzir transformações dentro da religião estabelecidas pelo poder executivo, pelo judiciário. Eu não posso permitir de forma legislativa, de forma alguma. A religião ela precisa ser livre. Os postulados religiosos de cada indivíduo, independente da religião que ele siga, são inegociáveis. Ele segue aquilo que ele quer. Fé é uma coisa individual. Se o indivíduo é católico, se ele é protestante, se ele é espírita, se ele é umbandista, se ele é candomblessista, se ele é judeu, se ele é budista, isso, gente, é uma decisão de fórum íntimo. E ele tem que ter liberdade de culto, sempre. Existem ideologias que não dão liberdade de culto. A gente sabe que, por exemplo, existem alguns países que agora foi proibido as igrejas terem a cruz em cima, porque a cruz simboliza o cristianismo. Na França, foi proibido colocar presépio nas praças, porque o Estado é laico, então você não pode ter a representação religiosa nas praças, que é um absurdo, né? Aí começam, de forma indireta, tolir a religião. E existem muitos grupos querendo calar a voz do Cristo. Porque o Cristo, ele prega o amor, ele prega os bens, a união familiar, ele prega a monogamia, ele prega coisas, princípios morais e éticos que muitas pessoas não querem que sejam estabelecidos no mundo. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Vamos à nossa prece para que possamos encerrar o nosso Manhã com Cristo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Se você chegou até aqui, se gostou da nossa reflexão, dê seu like, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, coloque no seu Facebook, no seu Instagram, nos ajude a divulgar. Faça seu comentário, mesmo que seja um bom dia, uma boa tarde, boa noite, para que quanto mais comentários tivermos, mais likes tivermos, mais o YouTube oferece esse conteúdo a outras pessoas e a gente vai levando essa reflexão matinal a mais e mais pessoas, que é reflexões sobre o Evangelho de Jesus. À luz da doutrina espírita, nós somos espíritas, sou Paulo Guedes, eu sou teólogo, sou espírita, escritor e presidente de uma instituição espírita no Rio de Janeiro. Então, se você puder nos ajudar a divulgar o Evangelho de Jesus, ficaremos muito gratos. E lembrando que é importante você estar inscrito, acionar o sininho para receber as notificações. A gente tem recebido nos relatórios do YouTube que pelo menos aí de 10 a 20% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos. Então, faça parte da nossa família, divulgue, vamos levar o Evangelho de Jesus a mais pessoas. Ficamos por aqui, até amanhã, se Deus quiser.